Olá, vamos à nossa segunda aula de ligação iônica e hoje nós vamos abranger nessa aula todos os cátions e ânions, ou seja, todos os metais e os ametais que podem realizar ligação iônica. Na aula passada nós falamos muito sobre os elementos representativos, né? E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os elementos de transição. Os elementos de transição, eles podem apresentar mais de um número de oxidação. Número de oxidação, conhecido também por NOx, é a carga que o elemento pode apresentar. Por exemplo, o ferro, os seus números de oxidações mais estáveis é 2 positivo ou 3 positivo. Então, dependendo do íon ferro que você utilizar, você vai ter uma ligação iônica diferente. E esses elementos de transição, existe uma tabela de cátions e ânions, tá? Onde você tem ali os principais íons. Também no caso dos ametais, existem os íons compostos. Então, mais de um ametal ligando-se entre si, formando um íon composto. Os mais comuns, o sulfato, carbonato, fosfato, nitrato, nitrito. Todos esses íons compostos também estão nas tabelas de cátions e ânions. Essa tabela ela é encontrada em todos os livros didáticos de química e também nas tabelas periódicas. Aquelas tabelas periódicas que nós geralmente adquirimos em papelarias, na frente ela tem a tabela periódica e atrás ela tem várias tabelas auxiliares e uma delas é essa tabela de cátions e ânions. E para realizar essa ligação química, agora nós vamos aprender um método mais rápido, ágil, tá? E que vai abranger todos os metais, sejam eles representativos ou os de transição, e todos os ametais, incluso os íons compostos. Nós geralmente chamamos isso, né, apelidamos de regra do escorrega, aonde nós vamos cruzar as cargas, tá, os números de oxidação dos cátions e dos ânions para chegar na fórmula, né, do composto iônico. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Bom, pelo método anterior, nós pegávamos aqui o Na, tinha um elétron na camada de valência, o oxigênio 6, não é? E aí nós faríamos a ligação. O Na doa para cá, o oxigênio ainda não está estável, é preciso pegar outro Na e estabelecer a ligação Na2O. Pelo método do escorrega é muito mais simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o elemento sódio. Como ele é da família 1A, tem um elétron no nível de valência, isso quer dizer que o sódio vai ter carga 1 positivo. O oxigênio, família 6A, 2 elétrons na valência, 6 elétrons na valência, carga 2 negativo. Nós vamos cruzar as cargas. O número 1 vem para cá, o número 2 para o sódio. O que vai sobrar? Na2O1. Número 1 em química não precisa aparecer. Fórmula do composto iônico, Na2O. Veja só, pelos dois métodos, nós vamos chegar no mesmo composto iônico, mas de uma maneira mais simples, mais rápida de ser executada. Olha agora o nosso segundo exemplo. Cálcio com oxigênio. Elemento cálcio, NOx, 2 positivo. Oxigênio, 2 negativo. Cruzam-se as cargas, 2, 2. Veja que é só o número, tá? O sinal ele está representando o elemento que vai perder o elétron e o que vai ganhar, porque é a ordem correta da fórmula. Primeiro quem perde o elétron, depois quem ganha. Sempre cátion, na sequência ânion. 2 e 2. Dá para reduzir, vamos simplificar. Divido por 2 dá 1, divido por 2 dá 1. Número 1 não precisa aparecer. Fórmula do composto CaO. Vamos ver agora alguns exemplos que nós vamos trabalhar com os íons compostos. Sódio, família 1A, NOx 1 positivo. E aqui o íon sulfato. Você vai consultar sua tabela de cátions e ânions e vai ver que o íon sulfato tem carga 2 negativo. Nesses casos, é muito mais simples você fazer pela regra do escorrega do que tentar fazer a eletrônica. Então, 1 para cá, 2 para lá. 1 não precisa aparecer. Fórmula do composto Na2SO4. Olha um outro exemplo. Cálcio.
cálcio com o sulfato. Cálcio, família 2A, perde 2 elétrons, 2 positivo, íon sulfato, 2 negativo. Cruzamos, 2 para cá, 2 para cá. Número 2, nós podemos simplificar, vai dar 1 e 1. Número 1 não precisa aparecer. Fórmula do composto, CaSO4. Agora um terceiro exemplo. Cálcio com o íon fosfato. O íon fosfato tem NOx 3 negativo. O cálcio, 2 positivo. Cruza, 2 para cá, 3 para cá. Atenção aqui. Serão 2 átomos de cálcio, Ca2. E serão, 3 átomos de cálcio, Ca3. Cruzamos 3 aqui. E 2 do íon. Então, esse 2 aqui pertence ao PO4. Então, eu tenho que colocar entre parênteses PO4 e o 2 do lado de fora. Tá aí a fórmula do composto. Vamos treinar agora, realizar essa ligação iônica através desse método onde você vai cruzar as cargas para chegar na fórmula do composto iônico.